Tem time que passa todo dia 1 hora na daily, toda semana, às vezes 2, 3 horas em planning e refinamento, fora review da sprint e retro ainda do time. É tanto tempo em reunião que não sobra nada para efetivamente produzir código e entregar software em produção. E o pior é que mesmo com toda essa quantidade de reunião, o time ainda não está alinhado. No vídeo de hoje eu vou falar como diminuir esse número de reuniões, como garantir que o time tenha um alinhamento sobre o que precisa ser feito e como ter mais produtividade, mais eficiência desse time nesse pensamento de entrega de software. Eu sou o Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade que já tem mais de 1.700 desenvolvedores, entre eles Dev Senior, Tech Lead, Staff, Principal, de várias empresas referência, tanto no Brasil quanto no mundo. E seja no dia a dia da comunidade ou até nas mentorias que eu dou pro pessoal, eu vejo esse problema bem frequente, assim, sabe? Pessoas atoladas de reunião e nem por isso com mais alinhamento do que precisa ser feito. E no final, elas ainda têm que produzir código, entregar software e tem que estar espremendo isso nessa agenda que já está abarrotada. E eu mesmo, no passado, lembro de já ter participado de times assim, times bem inefetivos, e até como liderança eu lembro bem no início lá, em algum momento eu achava que não, se a gente fizer as reuniões certas, do jeito certo, o alinhamento vai acontecer, sabe? Mas com o passar do tempo eu passei a perceber que, na verdade, os times que mais fazem reunião são os times que ficam menos alinhados, sabe? E que, pelo contrário, quando tu inverte essa lógica e foca muito mais em ter um bom fluxo de desenvolvimento, a documentação certa na hora certa, tu consegue reduzir muito esse tempo necessário de cerimônias e foca efetivamente em fazer o trabalho que precisa ser feito, sabe? Porque, pô, se um desenvolvedor tá ali para desenvolver software, e é óbvio que tem várias atividades que permeiam o desenvolvimento de software, como levantamento de requisito, alinhamento com design, alinhamento com produto e tal, tudo isso é importante. Mas ele deveria ter, no mínimo, 60 a 80% da agenda dele disponível para fazer software, para pensar sobre o produto, para pensar sobre as entregas. E se ele não está conseguindo ter isso, claramente ele vai fazer um trabalho muito menos eficiente do que ele podia. Então, o primeiro passo é quebrar esse pensamento de que mais reunião gera mais alinhamento, porque é uma premissa negativa e com certeza vai impactar o como tu pensa nas coisas. E inverter essa lógica para pensar qual é o mínimo possível, assim, qual é o necessário, sempre otimizar para ter o mínimo possível de reunião e organizar os outros processos que vão ao redor do fluxo de desenvolvimento de softwares. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é a importância de tu explorar os outros tipos de comunicação na hora de organizar o time, sabe? Acho que um tipo de comunicação que a gente tem é essa falada em reunião, mas outro tipo de comunicação que é muito importante é a escrita mesmo, sabe? Então, para reduzir muito desse tempo em reunião, é importante que tu tenha uma boa documentação. Não é, claro, voltar para a ideia lá do waterfall, que a gente vai documentar 1 ano de desenvolvimento de software na frente, mas sim ter documentação pequena e concisa para cada trabalho que a gente vai fazer. Então, pô, vai ter uma feature nova que vai ser desenvolvida, começa com a visão de negócio dela. Então, monta um PRD, que a gente chama de Product Requirement Document. Então, é um documento que tem os requisitos desse produto e vai dizer qual é o impacto de negócio dessa feature, qual é o impacto do usuário, quais são os requisitos mais a nível de negócio, também um pouco de requisitos funcionais. Então, é um documento que vai ser criado em conjunto ali com o produto e tal, e tu vai pensar mais alto nível e vai iterar nele até tu chegar em alguma proposta que faça sentido. Essa feature sendo aprovada, tu decidindo fazer ela, pode evoluir para um TDD, que é um Technical Design Doc. É um documento de design daquela feature que vai levar muito em consideração esse pensamento de implementação, sabe? Ó, vai ter que ter alguma mudança de arquitetura, qual é o impacto no sistema, a gente vai ter que integrar com algum terceiro, a gente vai precisar de algum outro time dentro da empresa, tem alguma dependência. Então, nesse Technical Design Doc, tu vai entrar num nível muito mais micro, assim, de descrever o que vai ser essa implementação e deixar organizado depois para o time tocar. E o legal é que nesse momento que a gente está vivendo com o uso de IA, muito dessa documentação pode ser gerada a partir do uso de IA. Claro que tu vai validar, tu vai iterar, a IA vai ser muito mais o teu copiloto para gerar essa documentação do que o responsável por gerar essa documentação. Então, por exemplo, numa primeira reunião de alinhamento entre a tecnologia, produto e negócio ali, vocês podem discutir sobre a feature e usar como contexto a transcrição dessa reunião para usar qualquer LLM a partir de um padrão de PRD e gerar o PRD da feature. Depois, alguma reunião mais técnica ali de engenharia e usar o contexto dessa reunião, a transcrição da reunião, para gerar esse TDD, esse Technical
o Design Doc. Inclusive, tem uma skill da Tech Leads Club lá no repositório do GitHub que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma skill só para gerar TDD, assim, que ela já é bem completa, explora bastante corner case de qualquer aplicação, e com isso tu consegue ter um TDD bem redondinho ali para depois passar pro time. E muito disso, assim, dando exemplo prático, vai ser 1 hora de reunião ali, que tu pode até substituir ou usar a reunião de refinamento, mas para as próximas reuniões tu já tem esse documento, então não fica aquela reunião eterna, tu relembrando os pontos, abrindo um monte de card no Gira para ver o que foi, tu tem esse documento central ali que vai guiar todas as discussões, sabe? Então, num fluxo otimizado, sempre vai ter alguém do time ali trabalhando à frente nessa documentação, nessa exploração, e quando chega para o desenvolvimento já está bem mais organizado. Outro ponto que resolve muito esses problemas é tu ter uma comunicação assíncrona, que é uma comunicação que acontece sem ter que estar todo mundo na mesma hora, no mesmo lugar respondendo. Então, um exemplo de comunicação síncrona é uma reunião, tá todo mundo ali se comunicando naquele mesmo tempo. Comunicação assíncrona, a gente pode usar, por exemplo, mensagem no Slack, no Discord ou qualquer outro formato para estar sempre iterando sobre algo. Então, por exemplo, um documento, em vez de tu já entrar na reunião para discutir esse PRD ou esse TDD, tu manda esse documento para as pessoas avaliarem. Olha, pessoal, aqui está a proposta de implementação da feature, está nesse documento, comentem nele e a gente vai entrar na reunião, se necessário, muito mais para passar por esses comentários, sabe? Então, tu consegue melhorar muito reunião de planning ou refinamento, sabendo que todo mundo já leu, já chegou preparado e não é uma surpresa para a pessoa chegar na reunião e ter que ali, porque eu particularmente acho muito confuso aquela reunião que alguém chega, despeja um caminhão de informação para ti e tu não tem tempo de processar, sabe? Com esse olhar de tu ter documentação e tu prezar por essa comunicação assíncrona via comentário, tu consegue deixar todo mundo atualizado antes da reunião e tu consegue ter reuniões muito mais curtas e muito mais enxutas. E o terceiro ponto é tu repensar o teu fluxo de trabalho, assim. Eu gosto muito de usar Kanban, eu acho que ele faz muito sentido, e que cada etapa do teu Kanban ali tenha algo que precisa ser feito, e isso não necessariamente precisa ser feito em reunião, sabe? Então, pô, vai começar qualquer feature, ela entra numa fase do backlog. Aí ela é priorizada, ela vai para uma fase de análise, que aí é feito o PRD e o TDD. Ela vai para pronto para desenvolvimento e aí são quebradas as tarefas. Tudo isso pode ser feito através de um bom uso de documentação e de comunicação assíncrona, sabe? Ó, por exemplo, fechamos o TDD ali, o documento de implementação, o líder daquela feature, que não precisa ser o tech lead, pode ser um desenvolvedor, ele vai organizar para quebrar essa feature em tarefas. Então hoje dá para usar inclusive IA bastante para fazer isso. Depois de tu criar o TDD usando a skill que eu falei aqui, tu vai lá e dá um prompt pedindo, ó, agora a partir desse TDD quebre em tarefas mais ou menos similares, e tu pode usar um MCP do Gira, do Linear ou da tua ferramenta de gestão para subir já essas tarefas e tu não ter nem o trabalho manual de subir elas, sabe? Então, tu já consegue fazer muito disso assíncrono e aí avisar pro time, olha, o TDD já tá lá, as tarefas também já estão lá na nossa ferramenta de gestão de tarefa, confiram para ver se tem algo faltando, e aí a gente já entra numa reunião muito mais para discutir se tem algo faltando. Mas, inclusive, muitas dessas reuniões são eliminadas porque com esse fluxo bem otimizado a coisa já vai bem melhor, sabe? Então aí o pessoal sabe, ó, depois da etapa de análise as tarefas vão estar na coluna pronto para desenvolvimento. Cada tarefa tu vai para em desenvolvimento, vai para code review, tem os limites de itens em cada coluna e tu vai conseguindo ter esse fluxo bem mais otimizado, assim. E um outro ponto é tu definir realmente limites por coluna, assim, sabe? Muita discussão acontece em daily e tal, tudo mais, porque não tem limites claros de quantas features podem ser desenvolvidas em paralelo, quantos cards podem ter em cada coluna. Então, pô, se a gente tem um time de 3 pessoas e a gente define que o máximo de coisas que pode ter em code review são 5, cara, quando bater os 5 nessa coluna ali, no Gira, dá pra inclusive botar esse limite, deixar vermelha a coluna mesmo. Na daily tu vai olhar, olha, tem 5 coisas em code review, estourou o limite da coluna, ninguém puxa nenhuma nova tarefa antes de olhar pra code review. Tu tem uma política clara, expressa, e tu não vai ficar sempre rediscutindo isso, sabe? Então tu começa a criar políticas para cada coluna do board e, pô, quantas tarefas a gente pode ter em paralelo, quantas features a gente pode ter em paralelo, o que acontece quando a gente estoura o limite numa coluna, e tu não vai ficar sempre rediscutindo essas políticas em cada daily, em cada retro, em cada planning. Tu vai botar num doc, vão estar ali as políticas, e aí se rolar isso de, ó, estourou a coluna do code review, todo mundo já sabe o que fazer. Se alguém discordar,
não é discordar na reunião, é discordar da política. Então, vai lá, tá, mas por que tu não concorda na política? Abre lá o documento das políticas que a gente tem e deixa um comentário. Então, tu inclusive pode usar documentação e tu pode usar a comunicação assíncrona para isso também. Para que tu consiga ter um trabalho mais eficiente, reduzir o número de reuniões, é tu pensar esse ecossistema do time como um todo. Como dev sênior pleno ali, tu consegue propor muito dessas coisas. Como tech lead é teu papel guiar muitas dessas coisas. E como manager, mais ainda, assim, tu vai, inclusive, mostrar muito desses problemas e apontar muitas soluções para o time, mas guiar muitas vezes o tech lead ou o dev sênior ali do squad para que ele realmente implemente essas soluções, sabe? Mas é muito importante entender que é papel de todo mundo do time. Ah, eu sou só um desenvolvedor dentro do squad. Cara, não. Pô, tu não quer que a tua vida seja um inferno e que tu passe o dia todo em reunião, sabe? Então faz a tua parte e pelo menos aponta o problema e a partir desse vídeo aqui dá algumas sugestões. E, inclusive, acho que um hackzinho aqui que eu posso te dar, se tu for no meu vídeo aqui do YouTube, tu for na parte de descrição do vídeo ali, tu pode ir lá embaixo e ver que tu consegue pegar a transcrição desse vídeo. Então, tudo que eu falei aqui. E a partir dessa transcrição, se tu usar qualquer LLM, tu consegue montar alguma documentação com o que eu recomendei aqui levar pro teu time, sabe? Então, é claro, eu pegaria uma de cada vez delas, mas pega o contexto que tá aqui dessa transcrição do vídeo e leva primeiro, ó, vamos começar a usar mais PRD ou TDD para documentar, vamos melhorar nosso fluxo de trabalho. E leva isso num documento de proposta pro time e deixa as pessoas comentarem, sabe? Então, a gente tá num momento onde a gente consegue ter muito impacto sabendo como usar bem esse contexto, sabendo como usar a documentação, sabendo como fazer propostas bem organizadas para o time. Então, recapitulando, acho que os principais pontos para te olhar é não aceitar que o padrão é resolver tudo em reunião, entender que isso não é bom para o time, estruturar bem esse fluxo de trabalho com boas documentações que te ajudam a guiar a tomada de decisão, pensar nesse fluxo de trabalho para entender onde estão os gargalos e criar políticas explícitas, claras, para que o time saiba o que fazer e não tenha que ficar rediscutindo tudo em todas as reuniões, seja daily ou seja retro, e elas virem um caos. E pensa bem como tu pode ser o agente da mudança, levando tudo isso que eu falei para o teu contexto. E pode ver que muitas dessas sugestões que eu dei envolvem o uso de IA, além do momento de simplesmente gerar códigos. Acho que cada vez mais a gente está achando padrões e boas práticas de como usar IA para gerar código, mas tem todo esse universo também de como tu usar IA para ser mais eficiente no gerenciamento e na estrutura do time. E às vezes pode parecer, pô, se tu não tá usando muito no teu dia a dia, pode parecer algo muito difícil, mas se tu botar um tempo ok, assim, não precisa ser um tempo absurdo para aprender esses fundamentos, tu já consegue começar a aplicar no dia a dia do teu time. E até inclusive para resolver isso, a Tech Leads Club lançou agora um workshop de desenvolvimento assistido por IA avançado. Vão ser 2 dias, 16 horas de conteúdo, bem direto ao ponto, assim, onde a gente vai mostrar como construir esse workflow mais otimizado possível para usar IA. Então, desde essas fases que eu falei de levantamento de requisito, criação de documentação, PRD, TDD, tudo que precisa, mas também toda a parte depois de produtividade e construção de código mesmo, assim, como tu conseguir gerar código usando IA de uma forma que tu não perca a qualidade esperada de um desenvolvedor sênior. Então vão ser 2 dias, mão na massa, super prático, e a gente vai compartilhar também toda essa documentação, essas skills necessárias, para que na segunda-feira após o workshop tu já consiga botar no dia a dia do teu time. O link para se inscrever tá aqui na descrição, espero te ver lá, porque eu tenho certeza que vai impactar muito a tua forma de usar IA e conseguir ser mais produtivo e entregar mais valor na tua empresa. Por hoje era isso então, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, não deixa de deixar um like aqui, se inscrever no canal também, e também deixa nos comentários os principais motivos que levam teu time a ter muita reunião e ser muito bagunçado, que tanto eu quanto o pessoal que assiste os vídeos aqui pode te ajudar a resolver. Era isso, até uma próxima e valeu!